Você sabe o que é design de personagem? Você já leu isso na internet, viu a galera comentando character design, design de personagem e não entendeu ainda o que é? Nesse vídeo aqui, além de você entender, você vai criar um design comigo aqui de um personagem. Vamos lá. Oiê, eu espero que você esteja muito bem. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre design de personagem e desenhar também, porque é bom, né? É bom desenhar. Então, como fazer design de personagem? Para que serve? O que é? Design de personagem é uma forma que você cria, que você desenha para um determinado personagem para mostrar só com o design um pouco da personalidade dele, um pouco da história dele. E para que serve design de personagem? Serve para todos os tipos de trabalho no quesito de animação, jogos, livros infantis, que é o meu caso. E quando você vê um design bem bacana de um personagem, assim, top, você já olha pro personagem e você parece que já sente alguma coisa sobre ele. Já tem alguma ideia ali, se ele é bom, se ele é mau, se ele é extrovertido, se ele é introvertido, se ele é mais elétrico, se ele é mais devagar. Tudo isso tá acoplado no design de personagem. Então deixa eu te mostrar aqui um exemplo para você entender um pouquinho mais do que eu tô falando. Vamos pra tela. Você conhece o Hades? Não o Hades da Disney, ainda não, calma. Mas o Hades, deus grego do submundo. Ele é um personagem da história da mitologia grega que ele é responsável por pegar os mortos e levar eles para o lugar onde os mortos têm que ficar. E tem aqui na minha tela uma escultura de como que os gregos imaginavam que esse Hades seria. Desse jeito aqui. A gente vê que ele tem cachinhos, uma barbinha assim enrolada, mas é desse jeito aqui. Pensando assim, não é muito diferente das outras estátuas gregas que eu vejo, mas pelo menos a túnica dele é preta, eu acho que pode remeter a deus da morte, dos mortos, né? Agora, esse mesmo personagem, imagina só, você tá trabalhando na Disney, e daí te deram esse personagem pra você fazer, só que tem que ser adaptado pra um desenho animado e infantil. E daí a gente tem, então, o Hades. Porque não é só a questão dele ser um desenho infantil, ele não tem que ser necessariamente fofinho, mas você tem que olhar pra ele e entender que ele é um vilão. Se você olha para um personagem e já entende um pouco da história dele, a pessoa que fez aquele design, o character designer, foi assim, ó, top. Ele fez um design de personagem muito bom. O Hades aqui a gente vê, por exemplo, que ele tem uma pele mais azulada, ele tem a boca preta, os olhos dele aqui, ó, a parte que deveria ser branca dos olhos, fui muito perto, mais amarelada, ele tem essa olheira. A túnica dele, que eu já vou mostrar mais alguns exemplos pra você aqui, mas a túnica dele é preta, e se a gente lembra, assim, dos desenhos, dos filmes, das histórias que a gente vê nos livros de mitologia, os gregos usavam túnica branca e ele usa túnica preta, perceba. E aqui, ó, o coisinho que segura a túnica dele é uma caveira. Então, olha esses detalhes que já estão no personagem, que já vão trabalhando com o seu inconsciente, te mostrando que ele é um personagem vilão. E mais do que isso, tem um pouco da psicologia das formas que fala que as formas pontudas são acopladas aos vilões. Tenta lembrar de outros vilões da Disney que você conhece, que também tem formas pontudas. Não precisa ser um triângulozão gigante, mas observa que, por exemplo, aqui é pontudo e, além do mais, é fogo, né? Machuca. Os dedos dele são pontudos, o nariz dele é pontudo, a parte aqui do queixo dele, ó, é pontudo. Então tem muitas pontas. Por que ponta dá essa impressão de vilão? Porque dá aquela sensação de toquei com o dedo, ai, entende? Esse rolê. E só pra gente dar um toque um pouco mais profundo nesse assunto, observa as roupas dos outros deuses gregos, do Hércules aqui, como eles trazem um pouco da personalidade deles, não só nas cores, né? Mas, por exemplo, ó, a Afrodite aqui tem um coraçãozinho aqui. A própria cabeça dela também é um formato de coração. A deusa aqui das plantinhas, não sei se é das plantinhas ou das flores, mas ela tem umas florzinhas aqui. Ó, essa daqui, ó, que é Atena, talvez, ela tem uma armadura. Olha só. Então, designer de personagem é um trabalho muito divertido. E a gente vai testar isso na prática agora. Com qual personagem? Com a Matilda. Você conhece a história da Matilda? Tem o filme, tem o livro e agora tem o musical. A Matilda
que a gente mais conhece, não sei você, né? Mas pelo menos a que eu mais conheço é essa daqui. É aquela garotinha de franjinha, cabelinho curto, olhinhos claros e o lacinho vermelho. Agora, no livro, naturalmente, ela é assim, que eu acho que foi assim que eles devem ter se inspirado para fazer a Matilda do musical que saiu agora. A Matilda que a gente vai fazer hoje é a do filme mesmo, porque é a minha maior referência, então eu vou fazer ela. Então, gente, muito do design do personagem também tem um pouco do contexto que ele vive, da personalidade que ele tem, como a gente falou. A Matilda, ela é uma menina que ela é muito engraçada, ela é muito curiosa, ela tem poderes mágicos e ela é super aventureira, ela ama ler e tudo mais. Então, essas características a gente precisa enaltecer nela, como por exemplo, já que ela é uma menina muito curiosa, já que ela é uma menina que gosta muito de ler, talvez um olho um pouquinho maior seja interessante pro design dela. Mas, para começar aqui, vamos analisar como que é a forma dela no filme, que é a forma de uma pessoa que tem as proporções todas harmônicas do corpo, né? Então, observa bem aqui, ó, já coloquei um desenho aqui para vocês verem, mas observa só. Como essa personagem aqui, se eu fosse desenhar ela na íntegra como ela é aqui, ela seria exatamente assim. Olha aqui as proporções da cabeça, dessa parte aqui do tronco e das pernas, que basicamente é igual essa daqui. O designer de personagens é encarregado nessa parte aqui de criar um design mais envolvente para um personagem do que esse daqui. Esse daqui, ele tá muito proporcional. É errado? Não, só não é interessante. Não tem nenhuma forma um pouco maior que a outra ou menor que a outra. Logo, parece que ela é uma personagem neutra, não tem estética de protagonista, tem estética de uma secundária, uma pessoa que passa ali no fundo dando tchauzinho e você nem vê. Mais ou menos isso. Então a gente precisa dar uma exagerada na proporção dela. E a melhor maneira que eu encontrei de ensinar isso é nesses formatos de caixinha. Olha que legal. Aqui a gente tem as caixinhas proporcionais, que nem eu falei, mas e se, ao invés da caixinha aqui do corpinho dela ser assim, e se a cabeça dela, por exemplo, ó, fosse assim, e essa partezinha aqui fosse um pouco menor, e essa parte aqui menor ainda, ou seja, um cabeção. Essas caixinhas aqui, a minha ideia não é você seguir ela à risca, tipo, nossa, a cabeça dela tem que vir até aqui. Não, é mais como se fosse um guia para te ajudar a sair da zona de conforto. Porque quando a gente tá só na zona de conforto, a gente só desenha assim. E mais uma vez, assim, ó. E mais uma vez, eu não tô dizendo que desenhar assim é errado. Eu só tô dizendo que às vezes você pode fazer um trabalho um pouco diferente, um pouco mais interessante com o seu personagem quando você exagera um pouco as proporções dele, certo? Às vezes você só deixa o cabelo um pouco mais comprido, de um jeito diferente, assim, que já funciona muito bem, né? Então é isso que eu quero que vocês tentem fazer hoje aqui comigo, ó. Eu coloquei essa forma aqui pra gente testar. E conforme a gente vai desenhando esse novo design da Matilda, a gente vai tendo intimidade com a nossa arte e rola um diálogo. É muito interessante isso. Já aconteceu isso com você? Me conta aqui nos comentários depois. É muito interessante isso de você estar conversando com a sua arte no sentido de, nossa, ela é uma menina curiosa, será que ela prende o cabelo? Não, será que ela não prende? Será que ela usa um vestido mais curto? Ou será que ela usa um vestido mais longo porque ela é um pouco tímida? Sabe esse tipo de conversa? A gente vai ter aqui agora. Então, vamos começar com algumas formas básicas aqui com a nossa Matilda. Vocês sabem que eu gosto de começar esboçando de forma simples, né? É uma das coisas que eu sempre falo para os meus alasquinhas, para os meus alunos, que uma forma de você soltar a mão aqui nesse primeiro momento é você conseguir esboçar primeiro a sua ideia, certo? Não é chegar aqui e já, ai meu Deus, o olho dela é assim, ai meu Deus, o olho dela é assim. Não, esboça primeiro essa ideia, os meus alasquinhas já sabem disso. Então, olha só, aqui é o tamanho original, eu vou mudar aqui para um tamanho um pouco diferente. Então, mais ou menos, isso daqui vai ser o vestidinho dela. E ó, é aquela coisa rabiscada que eu gosto de chamar de, como que é o nome da rancho? E daí eu vou desenvolver aqui, ó. As perninhas dela aqui vão ser um pouco mais curtas. Se você quiser, você pode já desenhar num tipo de pose. Tipo, ó, é que eu sei que ela usa esse carrinho aqui cheio de livros, então só vou adicionar aqui.
E até falando de design, a gente também tá falando dos elementos, né? Que ela tem o tênis, o pé, a mão, os olhos, não é necessariamente só as proporções do corpo. Então, olha esse laço. Eu posso fazer o laço dela assim, né? Olha que legal. Eu acho que eu vou fazer os olhinhos dela mais juntinhos, a franjinha dela mais curta e o cabelo dela mais assim. Olha que design interessante. A golinha dela vai estar aqui pra baixo, aqui. Ó, tá vendo que eu tô usando as mesmas formas, os mesmos elementos dessa ilustração aqui, só que agora em formas diferentes. Agora que eu já esbocei o meu novo design da Matilda, eu vou dar uma refinada nele. Vem comigo. E olha só, gente, cheguei ao fim aqui desse design aqui que eu fiz da Matilda. Então a ideia é você sempre ir testando outras proporções, fazer o olho grande, fazer o olho pequeno, fazer essa curva aqui do vestido até maior, fazer essa curva do vestido aqui reta, ou fazer essa parte aqui da perna, às vezes funciona também, olha só, mais comprida, e daí ela tá assim, ó. Ela tem as perninhas mais longas, sabe? Ou, deixa eu ver, o cabelo dela um pouco mais comprido também, que daí lembraria mais a Matilda do livro, né? Isso aqui eu só fiz de charminho. Mas, e ó, o lacinho, que a gente tava falando levantadinho, eu fiz questão de fazer o olhinho dela maior, porque ela tem essa coisa de ser muito curiosa, então eu acho que o olho grande ajuda a ressaltar isso. E antes eu tinha feito essa curvinha aqui, e daí eu não sei porque tava me lembrando um pouco mais a Alice do que a Matilda. Talvez se depois eu colocasse as cores, isso não aconteceria. Mas daí eu achei melhor pra mostrar aqui pra vocês, fazer essa curvinha aqui, ó, que é caricato da Matilda, essa curvinha aqui, na vibe do filme. Então olha que interessante como algumas mudanças na proporção do personagem mudou ele completamente e cada vez que você vai trabalhando ele, você vai deixando ele mais interessante. É isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Se vocês querem aprender um pouco mais de criação de personagem, eu tenho um curso online onde eu ensino sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar também no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida de tudo que eu falei aqui, pode perguntar pra mim que sou eu que respondo. Se esse vídeo aqui te deu um estalo e você acredita que vai dar um estalo em algum amigo seu que tá com dificuldade, manda pra ele também e deixa o like que isso ajuda bastante no meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Um beijão e bons desenhos!